pessoal do Acre, está crescendo a videira. Renan, um abraço. Paulo Gonçalves, bom dia. Obrigado, Cristina Nogueira, pelo selinho. Ana Silva também, obrigado. Aleluia. Bom dia. Glória a Deus, bom dia. Pastor aqui de Boston, a Shirley. Bom dia, Shirley, né? Bom dia, direto de lá. Bom dia, pessoal de Goianésia, Videira Bueno, Videira Guarulhos. Dia abençoado, Thelma, para nós. Videira Thelmas, grande pastor Francisco Vasco, nosso pastor de Belo Horizonte, supervisor de Minas Gerais. Obrigado pelo selo, homem de Deus, obrigado. Bom dia, Bruno. Videira Uberlândia, grande amado Ícaro. Bom dia, amado, obrigado pelo selinho aí também. Uma bênção estar com você nesse fim de semana. Bom dia, pessoal de Araguari, irmãos de todo lugar. Alguém está dizendo que o YouTube está sem áudio. Daqui a pouco, vou ver se a nossa equipe consegue resolver. Ah, que bênção, irmãos de todos os lugares, né? Aleluia, muito bom mesmo, uma alegria estar com vocês aqui. Mais um dia abençoado, né? Para compartilharmos a palavra de Deus, o Evangelho. Sempre é muito edificante, poderoso, meditar naquilo que Deus está fazendo. E eu quero compartilhar algo que está no meu coração com você. Obrigado, Murilo, pelo selinho aí. Amém? Muito bem. Nós sempre temos, então, aqui, obrigado, Tarcísia, também, pelo selo. Quero agradecer a todos os irmãos aí que gentilmente doam selo. Se você quer doar um selo, você pode clicar aqui embaixo, fazer a sua doação, tá bom? E esses selos são usados para a gente patrocinar essa live e, enfim, levar o Evangelho mais longe. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Se você não me segue, aproveita e clica aqui embaixo, vem nos seguir, vem andar conosco. De segunda a sexta, aqui às 8 horas da manhã. Seja abençoado. Clica no link da bio, se inscreva aí também no nosso WhatsApp para você receber mensagens exclusivas. E lá também você pode adquirir o nosso devocional ou até mesmo o nosso nova edição do mês devocional, né, para 6 meses, começa a partir do dia 1º de julho. Então, para quem não começou no começo do ano, quer fazer esse ano ainda e quer começar dia 1º de julho, eu escrevi um para 180 dias, que é o mesmo conteúdo, tá bom? Mais barato, e você pode começar a partir do dia 1º de julho. Você pode adquirir no link da bio aí, na loja.vida na graça, ou nas plataformas da Amazon, da Shopee, enfim, né? Todas essas, Mercado Livre, que você precisar, tá bom? Amados, olha só, o devocional de hoje, do livro, é dia 21 de maio. Escreve aí o tema para mim. Obrigado, Lucão Vete, pelo selinho. Obrigado, Paloma, pelo selo também. Bom dia. Bom dia, pessoal de Lisboa aí, ó. Escreve aí o tema do livro, o tempo certo e o lugar certo. Alguém pode escrever? O tempo certo e o lugar certo. Estar no tempo certo, no lugar certo, é uma chave certeza de sucesso na vida, né, gente? Estar no lugar certo, na hora certa, só Deus pode fazer isso. Porque quando você está no lugar certo, na hora certa, coisas maravilhosas acontecem. Então, escreve aí esse tema. O pensamento do dia não foi sorte, foi um arranjo divino. As pessoas gostam de dizer que alguém tem sorte, né? O fulano tem muita sorte na vida. Mas quando você é uma pessoa espiritual, você não tem sorte, você tem um arranjo divino na sua vida. Eu acho que esse pensamento do dia é fantástico. Eu acho que ele contradiz essa conversa, né, que tem por aí. Eu acho que você precisa escrever ele. Consegue ler aí, ó? Você muda a frase aí para mim. Não foi sorte, foi um arranjo divino. Obrigado, eu sou Benedito, pelo selinho também. Alguém pode escrever? Não foi sorte, foi um arranjo divino? Deus tem arranjos divinos para você. Não foi sorte, foi um arranjo divino. Vai escrevendo aí para mim, porque você não precisa. Ele é o arrimo da sua sorte. Ele é que te garante. Ele é que arranja as coisas para você. O versículo do dia
Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Eclesiastes 9, 11 diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Você fala, puxa vida, que coisa, hein? Você sabe, a palavra, aqui hoje nesse texto eu estou compartilhando, a palavra tempo aqui no texto hebraico é a palavra et, que é E-T-H, et, que significa tempo ou estação, ok? E as palavras hebraicas para acaso, porque depende do tempo e o acaso, então aqui é tempo e estação, a palavra kará, em hebraico. E quando você une as palavras hebraicas, et, elas retratam essas duas palavras, et e kará, elas retratam uma imagem de algo que aconteceu, mas que não foi aleatório, que não foi sorte, nem eventos qualquer, mas foi algo programado, arranjado, dependeu de um arranjo divino. Ou seja, foi algo que Deus planejou, que Deus organizou, que Deus arquitetou, que Deus fez com que acontecesse, caso contrário não aconteceria. É isso que o texto está mostrando aqui, né? Se você estudar a raiz dessas palavras aqui, a palavra pega nas escrituras, você também vai ver que ela vem de uma outra palavrinha no hebraico. Obrigado, Aline, pelo selinho, que é uma outra palavrinha que também significa intercessão, oração. Obrigado, Aline. Oração. Então, quando você aplica aqui a lei da primeira menção para descobrir aonde começa a primeira vez que essa palavra é usada, ela é em Gênesis 23, 8, na versão onde significa interceder. Interceder, interessante, né? Que é a mesma palavra usada lá em Isaías 53, 2, que diz que o Senhor fez intercessão pelos transgressores, que éramos nós no pecado, né? E essa outra palavra, kará, frequentemente usada em outras partes da Bíblia, explica os arranjos, os eventos arranjados, os eventos organizados por Deus. Aí quando você tem então as duas palavrinhas aqui no hebraico, et, no original, e pega kará, que são combinados em última análise, sabe o que está escrito aqui? Está dizendo o seguinte, eu vou traduzir para você: momentos e lugares certos, ou estar no lugar certo na hora certa, fazendo a coisa certa, são resultados da oração. Olha que coisa linda, poderosa. A Bíblia está dizendo que quando você ora e coloca a sua vida diante de Deus, Deus vai fazer arranjos, porque você orou a Ele. Ele vai fazer arranjos na sua vida para te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso chama-se conexão, portas abertas, oportunidades. Porque quando Deus arranja as coisas, Deus arranja o seu casamento, se você está orando por isso, Deus arranja situações e pessoas para te conectar com outras pessoas, para você abrir as portas dos seus negócios. Deus faz arranjos para resolver situações de relacionamento, de casamento, relações familiares. Todo o arranjo divino, quando Deus arranja as coisas, quando Ele cria as oportunidades, você vai ver a solução logo em seguida. Sempre que você, estou diante de uma situação, às vezes que eu tenho que resolver, mas eu não sei a hora certa de falar com a pessoa, eu oro para que Deus crie uma circunstância, crie uma ocasião, prepare o coração, porque quando a gente vai conversar debaixo de um arranjo, tudo já está feito. Isso é maravilhoso. Agora, a oração certa é a oração que você chega confiante de que você é filho, de que você é amado, de que você é justo, justificado em Cristo Jesus. Essa pessoa que ora dessa maneira, ela realmente tem acesso a Deus. E essa pessoa, então, vai ser ouvida por Deus. Então, a minha oração hoje
é que você se lembre disso. Se você quer ver as coisas darem certo na sua vida, elas precisam ser arranjadas por Deus. Deus é que vai fazer tudo o que você precisa, todo o arranjo. Obrigado, Herbert Rodrigues, pelo selinho. Mas, se você quer ver o arranjo de Deus, você precisa ir até Deus. Amém? Então, esse aqui foi o nosso devocional aqui do nosso livro hoje, tá bom? Dia 21. Eu recomendo que você depois pare para meditar. Vale muito a pena. Se você não tem, adquira o seu. Dê de presente. O melhor presente que você pode dar é o devocional como esse. Você vai abençoar a vida de alguém o ano inteiro e ela vai lembrar de você. Amém? Isso é maravilhoso. Mas eu também quero compartilhar um pouco outras coisas aqui com você. E o título que eu dei aí para a live de hoje também é que a vitória é daquele que se humilha. A gente tem conversado muito sobre isso porque a oração é um ato de humildade, não é? A oração é um ato de humildade porque você reconhece a sua incapacidade e você então se volta para Deus, para admitir que você não é capaz. E uma vez que você admite que não é capaz, a graça de Deus vai se manifestar. Então, outro dia compartilhei com você o que Jesus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado, Gislaine Oliveira, pelo selo adquirido, querida. Então, são nos pontos em que nós reconhecemos, e eu disse para você que não basta ter fraqueza. Obrigado, Silvana, também pelo selinho, querida. É necessário que você vá até Deus para reconhecer a sua fraqueza. E Deus cria também circunstâncias para isso, não é? Deus também cria. Coloca para mim aí o título, algumas pessoas estão colocando aqui. Coloca aí: a vitória é daquele que se humilha. Obrigado, Heloína. Obrigado, doutora Joana Dark, oficial, uma das melhores esteticistas aí do nosso país. Uma bênção. Um abraço para o Paulo, legendário. Obrigado a todos os irmãos que estão aí gentilmente doando um selinho, tá bom? Que o Senhor te abençoe 100 vezes mais. Então, essa é uma chave espiritual muito poderosa. Então, não é? A Silvana aqui está perguntando como que ela faz. Silvana, vá a Deus como um pai. Sempre lembra disso. Isso é uma chave. Se você mudar a mente a respeito de quem Deus é para você, você precisa de... você vai começar a ter um tipo de oração muito mais poderosa e correta. Porque o grande problema é a gente se relacionar com Deus da maneira errada. E a gente... Por que a gente tem dúvida? Ninguém vai fazer a pergunta, não é assim, como que me ensina a me relacionar com meu pai? Não, se ele é seu pai, ele que vai ensinar você. E ele é um pai amoroso. Obrigado, Drift, pelo selinho. Se você não me segue, clica aqui embaixo. Já aproveita para me seguir. Vem andar com a gente aqui, tá bom? Obrigado, Multisucatas, pelo selinho também. Então, você apenas vai e abre o seu coração. Se você nem sabe como orar, fala isso para ele, entendeu? Como é que é a oração? Senhor, eu nem sei se eu estou orando certo, me ensina a orar, me achego diante do Senhor e abro meu coração. Porque o problema é que às vezes nós temos até acreditamos que Deus é nosso Pai, mas temos uma visão, obrigado DB Campos pelo selo, temos uma visão, nós temos uma visão de um pai que às vezes é ligado com o pai da terra, né? Que a gente tinha na terra. E às vezes o seu pai na terra, terreno, carnal, ele era um pai severo, você não tinha liberdade com ele, não é? Você não tinha liberdade com ele, e portanto não conseguia se expressar, e agora você tem dificuldade com Deus, justamente porque você não tinha liberdade com o seu pai aqui. Mas com o Senhor você pode ter liberdade de se achegar a Ele, porque Ele é um pai amoroso, perdoador, bondoso.
Ele não está irado com você. Ele não está querendo te disciplinar por algo, por um pecado que você derramar ira, né? Melhor dizendo, por um pecado que você cometeu. Ele pode até te disciplinar, mas a disciplina de Deus nunca é para te abater, nunca é para te destruir. A Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, produz uma tristeza segundo Deus. Por que a Bíblia fala segundo Deus? Porque a tristeza segundo o mundo, ela produz depressão, mas a tristeza segundo Deus, ela não te abate, ela te levanta. Ela é uma coisa do tipo assim, eu estou triste por ter praticado isso, eu não quero mais. Mas ela não abate você. Ela não abate você. Eu vou te ensinar algo aqui hoje, preste atenção. Preste atenção. A disciplina de Deus nunca vai abater você. Nunca vai colocar você para baixo, nunca vai roubar a sua fé, nunca vai destruir você, nunca vai denegrir você, ok? Ela sempre vai levantar você. Sempre vai levantar você. O diabo é que te condena. Então quando você está abatido, triste e está sem fé e prostrou, é acusação, não é disciplina. Mas quando o Espírito está te corrigindo, ele te levanta. É impressionante. Por quê? Porque ele o faz com amor, não é? Então você precisa se chegar desarmado. Não fique procurando palavras difíceis. Não fique fala o que você está sentindo. Deus ama a honestidade da oração. Deus ama aqueles que chegam e dizem: eu não sei orar, eu não tenho fé para orar, eu estou sofrendo, está doendo, ou eu estou com raiva, eu estou com ódio do fulano, sei que eu não devia, tira isso de mim, esse é feio, me faz mal, não combina comigo, não quero, estou me sentindo em solidão, eu sei que o Senhor está comigo, mas a minha sensação é essa. Não chega para ser vítima, chega como filho. Deus, eu acho que Deus se entristece quando um filho ora como um escravo. Coisa, hein? Pode escrever essa frase? Deus se entristece quando um filho ora como um escravo. Escreve aí para mim. Deus se entristece quando um filho ora como um escravo. Você pode escrever essa frase para mim? Deus se entristece quando um filho ora como um escravo. Porque se um filho meu chega para pedir algo para mim como escravo, ele não tem confiança, ele não merece, ele não é dele, não é verdade? Ele não é filho, ele não é herdeiro. Então, isso entristece o meu coração. Quando os meus filhos ficam pedindo coisas que já são deles, que está lá na minha casa, é muito triste quando um filho pede algo para mim e fala: posso comer? Puxa vida, claro que pode, a comida é sua, meu filho, eu comprei para você. Para quem que eu iria comprar? Não é verdade? Então, por que eu digo isso? Porque tem irmãos que são como aquela mulher Cirofenícia, andando atrás de Jesus, por causa da filha dela que estava oprimida. E a Bíblia fala que ela não, quando ela admite, né, que ela não era ali judia, e ela fala que Jesus não pode dar o pão para os cachorrinhos. Os cachorrinhos são aqueles que estão fora da aliança, né? E aquela mulher, ela ainda tem uma bênção, porque ela simplesmente se colocou na posição dela. E ela fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Obrigado, Ellison, pelo selo, querido. Os cachorrinhos caem da migalha, comem da migalha das mesas que caem dos seus donos. Então veja, naquela hora ela recebe, mas ela não era judia, ela não era alguém da aliança. Então o que Jesus também está ensinando, sim, até a pessoa sem Deus pode comer da migalha e pode receber um milagre, né, se ela crer. Mas o que Jesus estava dizendo, em outras palavras também, é que existem os cachorrinhos e os filhos. Os cachorrinhos vão comer migalha, mas para os filhos
Ele tem o pão inteiro. Ele tem o pão inteiro. Jesus não tem migalhas para você. Ele tem o pão inteiro. Vamos escrever isso? Escreve assim para mim: Jesus não tem migalhas para mim, vírgula. Eu sou filho, e para os filhos ele tem o pão inteiro. Pode escrever isso? Jesus não tem migalhas para mim. Eu sou filho, e para os filhos ele tem o pão inteiro. Pão inteiro. Os cachorrinhos é qualquer pessoa fora da aliança. Naquela altura eram os que não eram judeus. E hoje são os que não são nascidos de novo. Quem não é nascido de novo não é filho. Tem que nascer de novo. Fiz uma bagunça aqui, gente. Peraí. Derrubei a água aqui no meu computador. Só os filhos, só quem é nascido de Deus, gente, é que é filho de Deus. Tá entendendo? Não existe essa história de que todo mundo é filho de Deus. Não é. Só quem nasceu de novo é que realmente é filho. Então, se a pessoa não nasceu de novo, ela não pode. Então, veja, eu quero que você escreva isso, quero que você escreva justamente isso. Jesus não tem migalhas para mim. Mas eu vejo ainda muitos irmãos. Obrigado, Eduardo, pelo selinho, querido. Eu vejo muitas pessoas ainda nascidas de novo, são filhos, mas estão comendo migalhas. Deus não quer só te curar, Ele quer te dar saúde. Deus não quer só te tirar da depressão, Ele quer te dar alegria. Deus não quer só que o seu marido volte para casa, Ele quer que você tenha prazer no casamento. Deus não quer só libertar seus filhos das drogas, quer fazer dele um homem de Deus. Deus não quer te dar só um aumento de salário, Ele quer te dar uma promoção. Deus não quer só te dar um casamento, Ele quer te dar um casamento abençoado. Deus não quer apenas que você pague as dívidas, Ele quer que sobre dinheiro na sua conta. Está entendendo a diferença da migalha para o pão inteiro? Ele quer te dar o pão inteiro, querido. Eu vou falar disso aí, talvez, quem sabe amanhã eu falo um pouco mais sobre isso. Obrigado, Carlos, pelo selinho. Então, isso é tão importante, não é? As pessoas, às vezes, não conseguem compreender, né, que nós somos esse filho. Então, se achegar diante de Deus como Pai, obviamente, entender que é filho. Obrigado, Felipe, pelo selinho aí. Felipe 10, Vasco, né? Então, é você se achegar com esse coração, sabendo que é um Pai que ama, que você pode se achegar com confiança e que Ele tem abundância para você, que você não precisa lidar com Ele. Jesus sempre sobejou, sempre haverá 12 cestos cheios sobrando para você. Maélio, obrigado pelo selinho. Pode escrever isso, eu acho que isso é bonito, né? Diga para mim, escreve aí para mim. Sempre haverá 12 cestos cheios sobrando para mim. Que foi a multiplicação de pães, né? Tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Todos comeram até se fartar e sobraram 12 cestos cheios, porque eles não conseguiram comer. Então escreve aí para mim. Sempre haverá 12 cestos cheios para mim, sobrando. Sempre haverá 12 cestos cheios sobrando para mim. Vai escrevendo. Crê nisso. Obrigado, Natália Gouveia, pelo selinho, querida. Sempre haverá abundância para você. Se você não me segue, aproveita para seguir, clica aqui embaixo, vem andar conosco aqui, segunda a sexta, para compartilhar o Evangelho. Entra no link da bio e entra aí no grupo de WhatsApp para você me seguir. A gente compartilha esse devocional aqui, todos os dias, na presença do Pai. Você pode adquirir na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon ou direto aqui no link da bio, tá legal? Você vai ser muito abençoado. Crê nessa abundância. Mas eu não quero perder, acabei não falando o que eu queria, mas não tem problema, amanhã eu posso falar. Mas tem um texto na palavra de Deus que eu estava meditando
Eu estive, também eu sei que talvez alguns irmãos possam estar curiosos aí, viu algum post meu, eu estive esse fim de semana numa experiência poderosa dos legendários, foi realmente algo fantástico, maravilhoso, é um evento para homens, né, 72 horas na montanha, e eu recomendo veementemente, eu adorei, achei tremendo, sobrenatural. Depois eu posso falar alguma coisa, fazer uma live, estou pensando em fazer uma live sobre as lições da montanha, mas enfim, eu só meditei muitas coisas ali, e obrigado Welton Gimares pelo selinho, né? Obviamente que eu não posso contar nada do que aconteceu lá, porque é um compromisso que a gente faz, mas a gente pode compartilhar experiências, né? Aquilo que Deus falou conosco. E uma coisa que essa experiência traz é que ela é um tempo. Eu fiquei pensando qual é a maior bênção de estar ali. Qual é a maior bênção de estar ali? É a bênção da oportunidade de se humilhar. Se humilhar. Porque lá ele tem uma dinâmica de se humilhar. Não é de humilhar as pessoas. Tem diferença? Não sei se você consegue compreender a diferença entre humilhar as pessoas e você se humilhar. Não tinha ninguém lá para me humilhar, mas eu precisava ser humilhado. Se você não se humilhar, você não pode ter a experiência que Deus quer ter lá, né? Então, é uma experiência de humilhação, e essa é a grande bênção. Você fala, como que a experiência, haverá legendários na videira de Goiânia, já está resolvido. A gente deve fazer o primeiro top, que eles chamam aqui, entre outubro e novembro, tá bom? Primeiro a gente deve fazer isso, nós estamos em fase de implantação. Então, se você entender esse princípio, você vai perceber que ele é algo muito poderoso na Bíblia, né? Porque Jesus, ele fala alguma coisa tremenda na Bíblia. Ele fala que em determinado momento ele chama uma criança. Você fala, pastor, por que é bênção se humilhar, não é? Por que é bênção se humilhar? Então, Jesus, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Ele chama uma criança, aqui ó, Mateus 18:3, ele diz, naquela hora, Mateus 18:3, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Obrigado, pastor Arlan Oliveira, obrigado pelo selinho, meu amado, grande homem de Deus, esteve comigo lá na montanha. De modo algum entrareis no reino. Portanto, olha o que ele diz, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Interessante, não é? Eu fiquei pensando nisso, por que tem uma bênção em se humilhar? Porque a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Somente pessoas humildes podem receber favor imerecido. O grande problema da nossa vida, da nossa sociedade, é a arrogância, é soberba, é gente que não se dobra. Como eu vi pessoas na montanha que não queriam se dobrar, ou às vezes até se dobrava fisicamente, mas não se dobrava no coração. Não podem ser abençoados. O homem que não se humilha não pode ser exaltado. A mulher que não se humilha não pode ter a exaltação de Deus através da vida do seu marido. O filho que não se dobra, que não se humilha para os seus pais, não pode ser honrado pelo Senhor no seu trabalho, na sua vida, nos seus negócios. A ovelha que não se dobra, que não se humilha diante daquele que Deus colocou sobre ela, não pode receber a bênção de Deus.
Obrigado, grande Kevin, meu amado, querido, homem de Deus, grande voz aí nos legendários. Veja, a humildade, a humilhação, ela é uma bênção, por quê? Porque é nesse momento que você reconhece que você não é Deus, que você, sem Ele, não é nada. E aí a glória de Deus vem na sua cabeça. Se humilhar, ao contrário, não é fraco, não é ser fraco. Não, na verdade, o homem forte em Deus é aquele que tem a coragem de se dobrar diante dele e reconhecer que é incapaz. Esse é o homem forte, de verdade, porque esse reconheceu uma força sobrenatural. Obrigado, Leandro, pelo selinho. Ele reconheceu algo divino, de Deus na vida dele. Então, mas eu fiquei pensando, você fala, pastor, então o que é essa humilhação? Tem que ir lá para a montanha para alguém pisar na sua cabeça, nas suas costas? Não. Tem que esfregar a cara na terra? Não é sobre isso que eu estou falando. Isso tudo é exterior. Mas eu fiquei pensando, o que realmente é a humilhação que Deus está falando aqui? Porque Jesus, ele fala sobre se humilhar como essa criança. E eu fiquei pensando, o que essa criança fez que foi um ato de humildade? A Bíblia fala que tinha uma criança lá perto, Jesus só pegou ela e trouxe para o colo dele e falou que não se humilhar igual essa criança, não é se humilhar de qualquer jeito. Obrigado, Ranieri, grande Ranieri. Abraço, meu querido, obrigado pelo selo. Olha só, não é se humilhar de qualquer maneira, né? Eu falei, o que essa criança fez? É se humilhar como essa criança. Eu fiquei procurando o que ela fez. Lá não está dizendo que a criança chegou, ajoelhou, falou, oh, Senhor, misericórdia, eu não sou nada, né? Coisa do tipo, né? Eu não disse isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é se humilhar como essa criança? Porque é esse tipo de humilhação que produz o reino, que produz vitória em todas as áreas da sua vida. Deus dá graça ao humilde. Obrigado, Rômulo, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que estão aí gentilmente doando o selo. E se você pode, e você está aqui comigo, vem me seguir, clica aí, seja bem-vindo os irmãos que estão começando a me seguir agora. Olha para cá. Tem gente se humilhando e não está resolvendo, porque não está se humilhando como esta criança. E lá na montanha, Deus me falou isso, que lá era uma oportunidade de se humilhar, porque tem muitas coisas que acontecem ali, que se você não se humilhar, você não vai chegar lá em cima, no topo. Mas Deus falou, mas não se humilhe de qualquer maneira, se humilhe da maneira certa, se humilhe como criança, se humilhe como criança. Eu falei, mas qual é a humildade de uma criança? Porque no texto não está falando nada. Deus falou para mim, a humildade de uma criança é a perda da reputação. Obrigado, Flávio Moraes, pelo selinho. Porque criança não tem reputação. Criança não está preocupada com o que as pessoas vão falar dela. Criança não está preocupada com o que vão pensar de mim, como que vão me julgar, se vão me rejeitar. Criança não está pensando nisso. É por isso que ela faz perguntas inocentes. Ela pergunta o que ela não sabe, mesmo que aquilo é tão óbvio, mesmo que aquilo é tão banal. Ela é simples, ela ri, às vezes ela é até um pouco inconveniente, porque ela nem está consciente do que está acontecendo ali. Tem crianças que elas vão ali, na hora da gente estar pregando na igreja, está lotado, ela vai lá na frente e fala, oi pastor, tem 7.000 pessoas lá. Quantos adultos não gostariam de ter sequer um abraço do pastor, mas não tem nem coragem por causa da reputação? Não quero ser inconveniente com o pastor, não é verdade? Não quero orar alto, não quero chorar aqui, vão pensar que eu sou fraco. Então, você vê, para mim foi uma grande bênção, obrigado Estúdio Jane,
pelo selinho. Para mim foi uma bênção muito grande a experiência da montanha, porque muitas pessoas me conheciam, eu tenho muitos títulos, que em si mesmos não são nada, mas tenho, não posso negar, eu ocupo muitas funções na igreja. Então para mim acabou ficando um pouco mais caro, porque estava um monte de gente me vigiando para ver o que eu ia fazer. Sabe o que eu resolvi? Quando Deus falou comigo, eu resolvi virar uma criança. Eu falei, não me importa o que estão pensando, eu vim aqui para ter um encontro com Deus. Obrigado, Edi Freitas. Eu vim aqui para ter um encontro com Deus, eu vim aqui para ouvir a voz de Deus. Eu vim aqui para receber tudo que o Espírito tem para mim, então eu vou me tornar como uma criança. Eu esqueci as pessoas que estavam lá, não me importa quem estava olhando ou julgando, eu me tornei uma criança, eu me diverti no meio de todos os desafios que foi colocado ali. Me diverti no momento que eu me humilhei, me diverti, abri mão da minha reputação, abri mão do título de pastor Naor, membro do Conselho Apostólico, supervisor do estado de Goiás. Eu abri mão de todos os títulos naquele momento e me tornei uma criança e me diverti. Eu recebi tanto de Deus, tanto de Deus, tanto. A montanha, no momento em que eu entendi o princípio de se humilhar como criança e divertir, ela deixou de ser um desafio e se tornou um retiro espiritual com meu pai. Não era mais um desafio, era um acampamento com meu pai. Eu saí do desafio de conquistar uma montanha e passei a acampar com meu pai. Em cada trilha, em cada desafio, eu estava acampado com meu pai. Todo o tempo, todo o tempo. E por isso foi tão abençoador, maravilhoso. Amado, eu preciso concluir essa live de hoje. O tempo já acabou. Mas eu queria te falar isso. Para de ficar preocupado com a sua reputação. Larga a mão de ser doutor. Larga a mão de ser importante. Pare de pensar o que estão pensando de você. Não se ofenda porque alguém esqueceu de você. Não tem reputação? Tem. Quando alguém não te cumprimenta. O pastor passou por você, não te cumprimentou, você ficou chateado. Foi seu aniversário, ninguém te ligou, você ficou chateado. Chegou num lugar, você é importante, não te colocaram na primeira cadeira, você ficou importante, você ficou chateado. Não te deram primazia, não te trataram com respeito, você ficou chateado. Não consultaram a sua opinião, você ficou ofendido. Tudo isso é porque você ainda tem reputação. Isso é importante. Abre mão disso. Sai desse lugar e se humilha. Fala, Senhor, o Senhor é importante. Eu não sou. O Senhor é. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus títulos, abro mão dos meus diplomas, abro mão das minhas posições. Se me humilho diante do Senhor como uma criança que não está preocupada com o que estão pensando de mim. Meu amado, nessa hora você vai ver os céus abertos. Você vai ver Deus vir sobre a sua vida e te honrar. Você vai ver o Senhor te honrar. Porque aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta será humilhado. Escreve essa última frase. Aquele que se humilha como uma criança será exaltado. Só isso. Aquele que se humilha como uma criança, ou seja, que abre mão da reputação, será exaltado. Se humilha para o seu marido, se humilha para a sua mulher, se humilha para o seu pai, seus filhos. Não é se humilhar, é isso, é servi-los, porque
O que é humilhar para a mulher, pastor? O que é humilhar para o marido? O que é humilhar para o filho ou para o pai? É servir, servir. Jesus se humilhou e não deixou de ser Deus. Ele pegou a toalha e foi lavar os pés. Ele foi servir. Serve o seu pastor, serve o seu líder, serve a sua mulher, serve o seu marido, serve os seus filhos, serve a sua casa, serve a igreja. Humilhar é servir. Não é ser puxa-saco, não é isso, não é bajulação. É ter um coração para servir. E Deus vai honrar você. Quando eu terminar essa live, compartilhe nos grupos de pessoas que você ama. Deixa um comentário do que Deus falou com você hoje. Senhor, nos ajuda a nos humilharmos. Abrir mão dos títulos. Ó Deus, a não ser importante. Não queremos ter razão, queremos ter favor. Não queremos ter posição, queremos ter os céus abertos sobre a nossa cabeça. É isso que nós queremos. Por isso nós te louvamos, te agradecemos. Ajuda cada um dos meus irmãos a entender isso. E eles vão experimentar a vitória. Porque aquele que se humilha será o vencedor. Deus abençoe sua vida, querido. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. E até amanhã. Em nome de